Conspirações periféricas, hoje com Daniele Almeida. Daniele, seu trabalho é uma conspiração? Antes de colocar minha palavra no mundo, como eu sempre faço e não deixarei de fazer, primeiramente agradeço a Exu, peço permissão e a bênção de Exu para colocar minha palavra no mundo. Agradeço e peço a bênção da ancestralidade por ter me trazido até aqui e ter proporcionado esse encontro. Agradeço e peço a bênção do ventre da minha mãe que me pôs no mundo. Agradeço e peço a bênção a todas as mulheres, sobretudo as mulheres indígenas e negras, que me deram a possibilidade de protagonizar minha palavra hoje através das suas lutas. E respondendo à sua pergunta, se o meu trabalho é uma conspiração, o meu corpo aqui na Alemanha é uma conspiração. Conspiração. Conspiração é uma situação política. E no repertório de Daniele Almeida, achamos uma escolha que também é política, uma escolha conspirativa. No repertório se mistura espiritualidade, a ancestralidade, a memória, o antirracismo, a arte como um instrumento de luta, o corpo e o silêncio. E desses temas vamos falar hoje no nosso podcast. Mas eu gostaria de começar com uma pergunta a você sobre o seu encontro, você como cantora, pesquisadora e educadora. Gostaria de saber do seu encontro com aquela música chamada de culta, aquela música chamada de clássica. Eu não faria a escolha de colocar essa música chamada de culta, clássica ou erudita, antes de qualquer outra manifestação que me forma. Então, José, eu vou reverter um pouco aqui a ordem e eu vou cantar primeiro e depois eu respondo a sua pergunta. Ok. Bara ila yure soke oda omoniala wana mama ke naira oe bara suayo omoniala wana mama ke naira oe o bara suayo eke Exodara omoniala wana mama ke naira oe bara suayo omoniala wana mama ke naira oe o bara suayo eke Exodara omoniala wana mama ke naira oe bara suayo omoniala wana mama ke naira oe o bara suayo eke Exodara omoniala wana mama ke naira oe Laroyexu, 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 que Exu seja sempre saudado. Impressionante. Obrigado, Daniele. Você vai comentar? Eu vou comentar. Esse foi um canto para Eleguá, é um canto da santeria cubana, um canto da reconstrução, da resistência e da reinterpretação do culto aos orixás de matriz iorubá.
Exu é o grande dinamizador do mundo e da palavra. Exu é a radicalidade da vida. Exu é o movimento. Nada acontece sem Exu. Por isso, Exu é sempre o primeiro. Mas voltando para a nossa questão da música erudita, da música clássica ou da música culta, a minha relação com essa música vem do fato de que eu estudei música na universidade, ingressei num curso de bacharelado em canto lírico, depois de uma experiência com o hip-hop, depois de uma experiência com a música formadora da minha própria identidade brasileira. E na universidade eu descobri, então, que, assim como diz a grande intelectual Inaícira Falcão, o negro na academia, para que ele possa se desenvolver, né, dentro do âmbito acadêmico, ele tem que deixar parte da sua trajetória, né, ele tem que deixar do lado de fora. E isso aconteceu comigo também quando eu fui muitas vezes questionada pelas minhas escolhas e quando ouvi de professores dizerem que tudo que eu tinha aprendido até ali, a música que eu trazia até ali, ela tinha que ficar da porta para fora porque agora o novo começava. E esse novo era um pacto com a música erudita, de matriz europeia, branco-centrada, da qual eu não tinha possibilidade de compartilhar se eu não deixasse a música do meu corpo para fora. Então, foi essa o meu contato com a música culta, erudita. Também é importante dizer que eu aprendi muito nessa trajetória, não descarto essa trajetória, mas tive a possibilidade de conhecê-la e abdicar de todos os cânones que servem para oprimir, para ocultar e para subalternizar outras experiências que não sejam essas. Essa ideia que na academia você teve que escutar, deixar do lado de fora, deixar uma corporalidade, deixar uma tradição, deixar uns conhecimentos e substituir esses conhecimentos por outros considerados mais cultos, considerados numa hierarquia hegemônica mais válidos para ser uma pessoa respeitada na sociedade. É uma forma de alienação, uma forma de opressão que acho que se inscreve no intelecto, se inscreve também no corpo. Você, como pesquisadora, como educadora, fala que sua pesquisa é política, não estética. Acho muito interessante esse confrontamento, precisamente com as ensinanças, que, obviamente, vêm desse mundo branco, europeu, de uma estética hegemônica. Essa consideração da política contra a estética, penso que é fundamental hoje. Poderia elaborar nisso, essa ideia da política contra a estética. Bem, a escolha que eu fiz sobre esse repertório, ele começa durante o período da universidade. Uma história que eu tenho repetido sempre que me entrevistam, é importante saber de onde vem a escolha que eu faço de pesquisa, e também isso diz muito sobre o teor da pesquisa, que a minha pesquisa também se junta muito com as histórias das cantoras, se juntam muito com a minha história. Mas o fato é que a universidade, no cânone acadêmico, eu precisava cantar canções de ópera, áreas, tudo que que tivesse a ver com a música erudita, que não era no meu idioma, que não era dentro de uma tradição da qual eu tinha compartilhado e que estava situado no Brasil. É importante dizer que esse curso estava situado no Brasil, o país mais negro do mundo depois da Nigéria, a maior população negra do mundo nas Américas. E os cursos de música, até aquele momento, traziam a possibilidade única de você se desenvolver no canto, você tinha que ir para o canto lírico, não para o canto popular. E no canto popular e no canto lírico, você precisaria, então, ter a sua voz construída dentro desta estética, né? Quando eu faço a opção não foi uma opção,
foi uma reação. Eu não optei, eu reagi a uma prática violenta, inclusive eu poderia dizer, porque a música ela não está na minha mente, né? Ela não está num caderno ou num CD, ela passava pelo meu corpo, eu não teria como deixar isso do lado de fora. Mas eu reivindico, então, nesse momento, cantar o repertório de mulheres negras da América Latina, um repertório que eu já vinha construindo, e tenho essa possibilidade negada várias vezes dentro da universidade, porque isso não era considerado música legítima, não era considerado música válida, não era considerado música bela. Importante dizer também que isso passa por uma questão de política de Estado no Brasil. Quando, em 2003, o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que chega ao poder graças à reivindicação, graças à luta dos movimentos populares, isso é muito importante, a população negra que sempre teve como um grande questionamento e reivindicação à educação, pressiona, então, que seja reconhecido no ensino de todos os níveis no Brasil, o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Conhecendo essa lei, isso virou uma lei no Brasil, conhecendo essa lei, então, eu reivindico junto à universidade a possibilidade de apresentar o meu repertório de música afro-latino-americana dentro de um status legal. Então, a universidade não pôde burlar, não pôde negar, porque eu estava reivindicando uma política brasileira. Apresento esse repertório, é reconhecido como um repertório técnico altamente sofisticado, o repertório de música afro-latino-americana. Então, a questão política passa pelo fato de que eu fui aprendendo com esse repertório, com essas mulheres, sobre a minha própria identidade de mulher negra brasileira, através do repertório delas. Fui entendendo também nesse processo, José, que mais do que bonito, aquele repertório ele era reivindicativo, ele era um repertório de luta. Óbvio que eu posso dizer que é um repertório belo, belo desde a minha perspectiva, da minha experiência, do meu corpo. Eu não posso qualificar isso dentro de um campo estético, porque a estética é a ferramenta do amo. Eu não posso desconstruir a casa do amo com a ferramenta do amo, não fui eu que disse isso. Né? Mas o fato de que eu não teria como desenvolver uma pesquisa sobre essas mulheres apenas olhando por uma perspectiva estética que nem reconhece essas mulheres como sujeitos, que não as reconhece como humanas e muito menos as reconhece como artista. Exatamente, exatamente. Tem nessa estética que vem, nessa construção artística pseudocientífica que tem no Ocidente, uma construção ideológica para silenciar muitas vozes, né? Para criar umas hierarquias através dessas ideias do belo, do interessante que você estava falando. Acho que nesse confrontamento com a academia, conhecemos que são também instituições pertencem às elites, e a vida acontece fora dessas instituições, né? As elites são a minoria, né? Sim. Mas tem um poder óbvio no Estado, na construção das indústrias culturais também, e é uma produção. Me interessa agora esta reflexão, é uma produção do silêncio, de silenciar todas essas pessoas, né? E você tem uma voz aí contra esse silêncio. Sim. Eu penso muito sobre o silêncio, José, e tenho compartilhado muito com um grande intelectual e amigo meu, Max Jorge Rinder Cruz, sobre a presença do silêncio. Para que a gente perceba o silêncio, a gente precisa do som. E quando eu percebo esse repertório, quando eu ouço esse repertório de mulheres negras, para mim importa o silêncio que está por trás disso. Não é a música, é o silêncio dessas vidas que está sendo, não diria silenciadas, eu diria emudecida. Porque elas têm uma voz, elas não podem falar. É diferente. Hoje em dia eu tenho reivindicado também a escuta. Depois de que se tem discutido muito sobre vamos dar voz
a gente não precisa de que nos deem voz, nós precisamos que nos deem escuta, porque estamos falando Todo o tempo. contra as opressões desde o primeiro oprimido. A questão é quem escuta, quem pode escutar, quem quer escutar e quem consegue escutar. Então, hoje, a reivindicação contra o silêncio, para mim, tem a ver com um direito à escuta. E esse direito também, na vida que vive a gente hoje, nos meios nos que a gente se mexe, tem muito a ver com o acesso a esses meios, realmente. E esse acesso não vem sem uma dimensão econômica. Essa dimensão econômica é real quando tem um monte de gente que é despossuída do conhecimento, despossuída de qualquer meio de expressão. Concordo com você, da ideia, essas vozes existem, são emudecidas, não são silenciadas, mas chegar a esse ponto, você como pesquisadora, você tem trabalhado em instituições acadêmicas no Brasil, na Europa, qual é a sua experiência, precisamente com esse acesso aos meios de reprodução, de transmissão dessas vozes? Voltando à questão da escuta e do silêncio, a escuta é um privilégio, né? Ela tem sido um privilégio na minha perspectiva, porque existe uma hegemonia sobre quem fala e quem escuta, né? O que é escutado, o que pode ser escutado ou não. Nessas minhas idas e vindas, nessas possibilidades de construção de relacionamentos, de alianças, eu tenho percebido também que o grande desafio é essa disputa pelo ouvinte, pela escuta. E quando estamos aqui na Europa, a questão é, podemos falar, mas o quê? O que eu posso dizer aqui? Okay. O que eles querem que eu diga aqui? Okay. E eu penso que o grande desafio é justamente dizer o que eles não querem que seja dito. Tem algo da raiva dentro Muita disso? raiva. Muita raiva. Muita raiva. E eu sei que no contexto, nessa construção cultural que temos na Europa, no Ocidente, em geral, nos Estados Unidos, dentro do mundo das elites também acontece no Brasil, em outros lugares de Latinoamérica, sobretudo quando você está trabalhando nos contextos culturais do mundo da arte, a raiva não é bem-vinda, né? A raiva é algo que deixa fora, né? Quando você quer entrar, você entra num suposto universo de harmonia. E você quer reivindicar a raiva como um mecanismo de construção, né? Sim. De construção coletiva, de construção quê? Eu sou uma mulher negra. Eu tenho uma corporeidade negra. Eu sou constituída como negra. Me criaram como negra. Me inventaram como negra. E ao negro cabe a alegria e a festa. Porque a raiva do negro é perigosa. Existem muitas memes na internet que diz, não é meme, perdão, publicações na internet que dizem que bom que nós queremos apenas justiça, porque se a gente quisesse vingança, o problema seria outro. Seria outro. Né? Então, a raiva, eu penso que a raiva ela é importante, ela é mobilizadora. Não a raiva que bloqueia, a raiva que paralisa. A raiva que impulsiona por uma busca de justiça. Né? Eu tenho pensado que a raiva ela é um grande impulsionador para mim numa busca pela justiça, pela comunidade, pelo direito à participação, pelo direito à partilha. Essa raiva é sempre muito questionada, porque o oprimido ele cabe ao oprimido ser oprimido. Ele tem que ser oprimido e ficar quieto. Né? Ele não pode reivindicar, ele não pode reagir. Eu penso que, dentro dessa perspectiva, nós estamos vendo muito bem isso como está acontecendo no mundo hoje. Né? A gente está vendo agora, e não poderia deixar de mencionar isso em território alemão, é importante dizer que nós estamos vivendo um grande genocídio nesse momento e que é negada a essas pessoas a possibilidade da reação. Negada a possibilidade da reação. Reagir é um crime. Reagir é um crime. Mas o genocídio não é. Exatamente. Né? O genocídio está tudo bem, mas a reação é um problema. Então, é importante que a gente lembre das pessoas na Palestina,
Palestina, que nesse momento estão sofrendo e tendo suas vidas ameaçadas e eliminadas do sistema, por conta da mesma lógica. A violência que transcorre contra a população negra brasileira todos os dias. A cada 2 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil, o país que mais mata pessoas negras no mundo. É a mesma violência que está sendo exacerbada em todos os outros cantos, e nesse momento agora precisamos olhar para essa casa que está sendo incendiada, né? Quero parafrasear uma frase também que diz assim: mas todas as vidas importam. Mas tem algumas vidas que estão importando mais hoje, porque são as vidas que estão mais ameaçadas, e que a gente tenha a capacidade também de nos indignarmos, né? Precisamos reivindicar, como diz o ministro dos Direitos Humanos no Brasil, Silvio Almeida, precisamos reaprender a indignação. Certo que na tragédia não todas as vidas valem o mesmo. E essa é uma aprendizagem. Levamos aprendendo nos nossos corpos já há séculos, né? Não é de agora, né? Essa história de que as vidas subalternas nos estão mostrando hoje isso, que as vidas subalternas não valem. Você pode cometer um genocídio e ficar livre. Tem nas questões que você está falando, nas questões que você também como educador, acho que é um ponto importante também de novo voltar àquela ideia de trabalho nas instituições. Acho que há uma questão importante que diferenciar entre as instituições culturais. Tem um pressuposto, tem uma grana, tem aí detrás uns poderes também políticos que se interessam em reivindicar nesses institutos culturais. Você tem trabalhado como educadora nessa instituição, tem criticado desde dentro esse posicionamento. Tem a indústria cultural, e depois tem uma vida orgânica, né? Tem uma vida onde a cultura e a arte nasce, cresce, se reproduz de uma forma muito diferente. Quero tocar a questão dessas tecnologias de resistência de que você fala. Quero tocar a questão das emoções, mas gostaria, quizás agora, nesse momento, falar um pouco mais do repertório, se você vai tocar, cantar, alguma outra coisa. Eu quero dar uma pausa nessa reflexão e gostaria de trazer para o meu corpo uma das tecnologias de resistência mais importantes que os subalternizados e, sobretudo, as culturas afrodiaspóricas carregam, que é a tradição oral. Então, eu gostaria de compartilhar uma canção do repertório afro-peruano que eu gosto demais e sempre reivindico essa canção dentro do meu repertório, que se chama Coplas de Laô, gravada pela grande Susana Baca e que fala sobre a importância da tradição oral. Então, vamos lá. Yo no conozco Laô, me dicen que es redondita, mi madre tan pobrecita que a mí no me la enseñó, yo no conozco Laô. Las letras se van al diablo, porque escribirlas no sé. Pero cuando les hablo, todas se ponen de pie, todas se ponen de pie. Oralidade como tecnologia de resistência. Essa oralidade, que é uma forma de conhecimento, uma forma de transmissão de conhecimento, e essas tecnologias, como você se inscreve nessas tecnologias? Qual é a importância delas? Porque no mundo da reprodução técnica, no que vimos, você fala conscientemente de tecnologias. É como falar de tecnologias contra a corrente. Quando todo mundo vai, porque é uma forma mais orgânica.
hoje a tecnologia é conceptualizada de uma forma completamente diferente. Você fala daquela que faz parte da ancestralidade. Obviamente, você fala de tecnologia muito diferente. E aí uma história muito interessante a ver com memória. Labora, Daniela, por favor. Bem, a palavra tecnologia eu reivindico muito no meu trabalho no campo da música, também no campo da educação, principalmente quando nós estamos falando de experiências subalternizadas. Porque a tecnologia ela está associada a essa coisa do desenvolvimento, né, da tecnologia da informação, das tecnologias que revolucionaram o mundo e que muitas delas, inclusive, revolucionaram o mundo para muito pior. Né? Quando nós falamos de culturas e de experiências subalternizadas, não se associa, geralmente, a tecnologia a esse processo, porque é o processo do ingênuo. É o ingênuo, é o inocente que produz aquela experiência. Né? É o bobo, é o infantil. Contudo, as tecnologias construídas do que hoje, né, do que foi historicamente construído como o outro do branco, o outro do europeu, são tecnologias fundamentais para a manutenção da vida do planeta hoje, que é a agricultura, domesticação de animais, a própria escrita, mineração e metalurgia, conhecimentos negro-africanos, desenvolvidos em território africano e espalhados e semeados pelo mundo, posteriormente com a diáspora africana em razão da escravidão. Mas não só apenas as tecnologias de uso, as tecnologias do trabalho, eu gosto de reivindicar as tecnologias para a manutenção da vida. A tradição oral é uma sabedoria, a tradição oral é uma prática reivindicatória, uma prática consciente e uma prática, um saber. Né? Hoje falamos mais cedo sobre a questão da palavra epistemologia e os saberes. Eu prefiro usar a palavra saberes e conhecimento do que usar a palavra epistemologia. Embora possam ser sinônimos, eu sinto essa palavra que ela distancia das pessoas, né? Me distancia das pessoas com as quais eu quero falar. Entre elas, a minha própria família, os meus pais e as pessoas que compõem a minha comunidade de pessoas mais velhas. Então, a tecnologia tem servido para mim para que eu possa pensar os processos de transmissão de conhecimento. Como esse conhecimento, embora tenha sido violentado, extremamente violentado, subalternizado, expropriado, como ele chega a nós? Quais foram as estratégias dentro do sistema escravista para que essas culturas vindas de África e também a cultura dos povos originários do continente de Abya-Yala, né, também chamado de América, como essas tradições conseguiram permanecer vivas apesar de toda a violência que foi imputada contra elas? Por uma questão de engenharia política, de uma engenharia estratégica de manutenção e de repasse daquilo. Né? Então, as tradições culturais brasileiras, da tradição de prática espiritual que eu pertenço, que é o candomblé, inclusive eu gostaria de saudar e pedir a bênção à minha Ialorixá, Flávia Regina de Jagum, que tem me ajudado a construir também o meu lugar dentro desse espaço e reivindicar a espiritualidade como constituinte da minha própria personalidade e do meu direito de existir. Por isso eu cantei primeiramente a Exu, eu reivindico a minha espiritualidade como o direito de existir e também encaro a espiritualidade como uma tecnologia, sobretudo de matriz africana no Brasil, de uma tecnologia de reinvenção da vida, de resistência, de luta e uma tecnologia de produção de saúde, produção de afeto, produção de existências dentro de um país que quer nos eliminar, que quer matar a experiência africana e afrodescendente, que quer satanizar os nossos saberes, que quer subjugar as nossas práticas, mas nós estamos aí com a nossa tecnologia,
resistindo e produzindo vida. O que é tecnologia? Um chá é uma tecnologia. Frente a uma empresa, a uma indústria farmacêutica. Por que querem matar os nossos saberes? Porque os nossos saberes, eles são perigosos para o sistema. Então, precisa eliminar a curandeira, que é uma cientista, é uma tecnologia. Precisa eliminar os saberes dos modos tradicionais. Precisa eliminar, ou até mesmo eliminar na forma de que não que esse saber vai deixar de existir, mas que esse saber seja eliminado da sua própria constituição, da sua comunidade e passe a existir no mercado, como é o caso que o grande Antônio Bispo nos faz lembrar das chamadas hoje biocasa. Biocasas são tecnologias de construção usadas desde a noite dos tempos pelas comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas, que são casas feitas de madeira e barro, que é uma experiência, é um conhecimento científico, e que o branco europeu, o estadunidense, chega nas comunidades, aprende e agora quer vender para a gente de novo com o nome de biocasa. Né? Continuada expropriação desde o primeiro momento que os corpos e os conhecimentos foram extraídos da África, levados no comércio transatlântico de escravos. E essa exploração continuou depois, após os séculos, uma outra vez, e depois, evidente que transformada em mercadoria e é dada de volta. Posso te cortar um Sim. pouquinho, rapidamente? Eu quero lembrar também que a música é uma grande tecnologia. A transmissão dessa música negra, da música indígena, através da oralidade, é um processo de tecnologia também. Processo de tecnologia, vamos voltar daí na ideia do instrumento, da ferramenta, mas antes disso, no seu repertório, tem, com essa relação a essa tecnologia, a memória, tecnologia da resistência e memória tem um papel importante e quero falar de a memória hoje. É um tema na Europa, é um tema num país como a Alemanha. E quando um europeu fala de memória, faz um museu, faz um monumento. De alguma maneira, eu entendo isso como enterra a memória. Temos uma construção para que não se fale mais disso, para esquecer. Penso que na sua pesquisa, no seu trabalho, no seu repertório, a ideia é completamente diferente, né? Sim. Principalmente porque eu encaro que o racismo, né, sendo uma tecnologia de violência, de opressão, de massacre, de genocídio, essa tecnologia, ela tem como um dos seus componentes a produção do esquecimento. Então, é a memória de quem que vale? Qual memória que é importante? Qual memória que precisa ser produzida? Né? Então, quando a gente fala de culturas, de práticas espirituais, de experiências subalternizadas, a gente está falando também de reivindicar e de lutar contra o esquecimento. Eu trabalho contra o esquecimento, para confrontar o esquecimento. E por quê? Porque na lógica do racismo, existem as memórias que são importantes e as memórias que não são importantes. Quando eu trabalho, José, com essa história de recuperar esses repertórios de mulheres, né, o protagonismo de mulheres negras na música latino-americana do século XX, é muito específico o marco que eu trabalho, porque eu estou falando de vidas de mulheres que produziam música, que mobilizaram a indústria fonográfica do começo do século XX, na era do rádio, e que, com o passar do trator da história, passar da linha da história, e aí eu quero fazer uma comparativa, fazer um comparativo para o modo eurocentrado, né, para a lógica eurocentrada. O tempo é uma linha, o tempo é linear, ele começa e ele vai. O tempo dos ancestrais, ele não é linear. O tempo das culturas tradicionais não é linear. É um tempo cíclico. É o tempo onde o passado, o presente e o futuro, eles estão articulados o tempo todo. Né?
Então, eu penso também que construir e lutar contra o esquecimento, produzir memória e lutar contra o esquecimento, significa absolutamente você olhar para trás, aprender com o passado. As culturas de matriz africana no Brasil e em outras regiões também, culturas africanas de diferentes partes da África, dizem que a morte é o esquecimento. Você não morre quando o seu corpo é esvaziado de vida. Você morre quando você é esquecido. Esquecido, né? Então, nós precisamos, dentro da lógica capitalista, dentro da lógica racista, colonialista, combater o esquecimento. As vidas são importantes, as experiências são importantes e elas precisam ser reverenciadas e enaltecidas. E aí eu queria pedir também uma licença na nossa conversa e colocar um disco da Lágrima Rios. Por favor. Lágrima Rios é, na minha opinião, a maior cantora de tango de todos os tempos. Uma mulher negra, uruguaia. Preciso reivindicar também, antes de tudo, que o tango é música negra, é uma construção afrodiaspórica com uma experiência que se divide entre Uruguai e Argentina. O tango, como diz Alfredo Citarrosa, o tango é filho da milonga e a milonga é filha do candombe. O candombe é uma manifestação afro-uruguaia, da qual depois se lança no mundo essa grande cantora chamada Lágrima Rios, que resgata a história de um personagem histórico que, para mim, é muito importante, que se chama Brindes de Sala. Quem foi Brindes de Sala? Era um músico cubano, um violinista cubano, virtuose, e o virtuose também é uma construção dentro do mundo da música erudita, é o gênio. Podemos falar disso? Quizás, sim, a gente precisa falar disso. E o Brindes de Sala, então, esse violinista, ele era fantástico, interpretava obras do repertório erudito, tocava o violino, era chamado de Paganini negro, né? E teve a chance de, porque era muito incrível no domínio do instrumento, tocava por toda a Europa. Essa personagem, no século XIX, um violista negro fazendo carreira na Europa, tem a sua vida destruída pelo sistema e pelo racismo. Como termina a trajetória de Brindes de Sala? Termina com ele morto em um banco de uma praça em Buenos Aires, de frio, coberto por jornais, e ele, no bolso do cadáver, né, encontram um boleto de penhor de um violino Stradivarius, que, para aquelas pessoas que não conhecem, o Stradivarius é o violino mais conhecido do mundo e o melhor violino do mundo e também o mais caro do mundo. Essa personagem, quem fala dela? Quem lembra dessa vida? Quem reivindica essa vida? E a música tem servido para que a gente recupere essa memória, porque, como diz um rapper brasileiro chamado Emicida, eu gosto sempre de trazer essa frase que ele diz: os nossos livros de história foram discos. É assim que a gente vai aprender na história dos nossos antepassados. E Lágrima Rios conta, nesse tango que a gente vai ouvir agora, é uma canção composta em homenagem a este grande violinista, a canção se chama Viejo Ciego. Então, vou colocar para que a gente possa ouvir. Llegas por las noches trayendo las quejas del viejo violín y en medio del humo parece un fantoche tu rara silueta de flaco rocín junto al parroquiano tan viejo y tan ciego al ir destrenzando tu eterna canción pones en las almas recuerdos añejos
y un poco de pena mezclas al alcohol. El día que se apaguen tus tangos quejumbrosos, tendrá crespones de humo la luz del bodegón y habrán los naipes sucios, un sello misterioso, y habrán las almas simples un algo de emoción. El día que no se oiga la voz de tu instrumento, cuando dejes tus huesos debajo de un portal, los kurdas jubilados, sin falsos sentimientos, con una canzoneta te harán tu funeral. Pareces un beso del loco carriego, pareces el alma del mismo violín, junto al parroquiano tan viejo y tan ciego, tan lleno de pena, tan lleno de spleen. Cuando oigo tus notas me invade el recuerdo de aquella muchacha de tiempos atrás. A ver, viejo ciego, toca un tango lerdo, muy lerdo y muy triste, que quiero llorar. El día que se apaguen tus tangos quejumbrosos, tendrá crespones de humo la luz del bodegón y habrán los naipes sucios, un sello misterioso, y habrán las almas simples un algo de emoción. El día que no se oiga la voz de tu instrumento, cuando dejes tus huesos debajo de un portal, los kurdas jubilados, sin falsos sentimientos, con una canzoneta te harán tu funeral. Essa canção é um tango chamado Viejo Ciego, que eu convido as pessoas que estão assistindo a procurarem. A obra de Lágrima Rios, uma grande cantora, tem um repertório belíssimo e que traz também, reivindica, José, a possibilidade de uma escolha política. Eu quero cantar uma canção agora que se chama Luna Morena, que é uma canção do repertório afro-uruguaio também. É uma canção, é um candombe, embora ele seja cantado a capela, ele é em ritmo candombe, e ele fala, justamente conta a história dos antepassados, como os antepassados dessa personagem chegam, então, como eles chegam de África no território uruguaio. Yo vengo de antepasados que del África han llegado a la América del Sur, y aquí fueron subastados y al mejor postor llevados a un mundo de esclavitud. Un amo rico y compadre compro al padre de mi padre y en 100 pesos lo llevó. Le dio un carro y una esposa y un establo como choza donde mi madre nació. Morena, luna morena, candombe, candombe suena la lonja de mi tambor. Morena, luna morena, que ya no tiene cadena, la gente de mi color, que ya rompió sus cadenas, la gente de mi color. Luna Morena, Lágrima Rios. Obrigado. Você agora, essas músicas, falou de histórias que se conectam,
gente que se conecta, gente, pessoas que foram silenciadas. E no meio daquela palavra da virtuosidade, fala em contra do gênio, que é um outro conceito que vem da academia ocidental europeia. E acho super interessante uma pessoa como você, as pessoas que vêm daquele encontro cultural, que você se situa, essa necessidade não a necessidade, mas a história de ter que falar, encontro como de uma ideia hegemônica, eu me tenho que justificar de alguma maneira frente a uma ideia hegemônica da arte para poder conviver com o resto da gente, ou com o resto de uma certa elite, que no fundo é a elite que tem os recursos econômicos, né, que parece que no nosso mundo dá um valor, né, esses recursos dão valor ao que as pessoas fazem. Gênio, essa ideia da individualidade, da obra de arte singular. Qual é a crítica, desde o ponto de vista da sua própria conexão, trabalho com a memória, ancestralidade, espiritualidade? Bom, eu tenho combatido muito a ideia de gênio e a ideia do herói. Eu digo que a gente tem que parar de produzir heróis, porque o herói, a ideia do herói está ligado com mérito. E a ideia do herói, ela apaga ou ela oculta a exclusão, a desigualdade, a falta de oportunidade. Gênios, todos os dias nascem gênios, todos os dias nascem heróis. Mas quais são aqueles que têm as oportunidades para se configurarem dentro da lógica hegemônica como heróis? A minha vida poderia ser considerada uma vida de um herói. Por quê? Porque eu venho de uma periferia, de uma família empobrecida, de uma região marginalizada e tenho hoje em dia possibilidades de circular em vários lugares do mundo que não necessariamente me querem, mas que me aceitam dentro de uma equação que já contém uma presença como a minha. Porque a equação racista, ela precisa que existam alguns negros ali, para ela dizer, não, mas nós somos abertos, não, mas nós somos diversos, não, mas nós integramos as pessoas. Isso é mentira. Então, eu penso que a gente tem que deixar de construir o herói. Eu não quero ser herói, não quero ser colocada nesse lugar, embora nem é que tenha uma trajetória tão espetacular, mas poderia entrar dentro do argumento racista para justificar, né? Por que só existem poucas pessoas como eu e como outras, né, que porventura possam ter esse mesmo trânsito? Por que nós temos uma pessoa negra em uma posição X de destaque ou uma pessoa negra artista genial? Por que nós só temos uma? Por que tem que falar da exceção? A gente tem que falar da regra. A regra é exclusão, falta de oportunidade, né, violência racista. Quantas pessoas, quantos gênios não chegam aos 18 anos? Porque têm as suas vidas exterminadas pelo sistema, sobretudo no Brasil, pela polícia militar brasileira. Quantos gênios, quantas mulheres geniais estão tendo suas vidas ceifadas na mão de pessoas, né? Sobretudo de homens, por falta de oportunidade, por falta de uma possibilidade de emancipação econômica para que possa sair dos círculos de violência. Quantas pessoas racializadas no mundo poderiam tranquilamente desenvolver coisas extraordinárias e grandiosas, mas que não têm acesso a um prato de comida dentro de casa? Falar sobre a produção do herói e do gênio é mais que tudo falar sobre o silêncio que está por trás disso. Por que só tem um? Por que só tem lugar para ter um? É uma ideia capitalista. Tem que ter um, o indivíduo tem que brilhar, o indivíduo tem que ser espetacular. Eu gostaria de reivindicar que nós possamos voltar à coletividade e à comunidade. Quantos mais puderem entrar, melhor. Como eu falava para você antes, José, eu pesquiso sobre essas mulheres, mas eu não quero ser a única, eu quero ser uma, eu não quero ser a única. Eu gostaria que muitas mulheres se voltassem a esses repertórios e essas biografias, porque elas são importantes, né? Eu queria também trazer
aqui sobre a história do gênio, a história do musicista, a questão de que a música, como ferramenta política, e por que eu prefiro a leitura política do que a leitura estética dentro desses repertórios, é porque eu entendo que atrás de uma música, de uma nota musical, de um quadro pintado, tem uma vida acontecendo. E a gente precisa avaliar que vida é essa. Quando eu falo de 5 cantoras latino-americanas negras, eu estou falando de 5 vidas de mulheres, de sujeitos construídos como mulheres e construídos como negras, dentro de uma região das regiões mais racistas do mundo. Essas vidas eram vidas subalternizadas e marginalizadas. Eram essas vidas que estavam produzindo música. Certa vez, numa discussão com um colega músico, também numa conversa pública, ele fez uma provocação muito interessante, que ele diz assim: o Miles Davis. O que fez o Miles Davis? Foi o trompete que fez o Miles Davis? Se a gente pegasse um trompete e colocasse na mão de qualquer outra pessoa, qualquer um poderia ser o Miles Davis? Não. O que fez o Miles Davis foi a vida que ele viveu. Essa vida era a vida de um homem negro. Então, isso precisa ser considerado também, né? A arte é produzida por vidas que correm risco, que são subalternizadas, que são ameaçadas. E que depois que saem para o mundo depois que saem do corpo do artista e ganham o mundo, muitas vezes essas vidas não são mais lembradas. O que é lembrado é o produto daquela vida. O corpo daquela vida não é lembrado. Aquela origem. É como se o artista negro, depois que ele produziu uma obra, um artista negro, indígena, enfim, depois que ele produziu uma obra que tem valor no mundo ou no mercado, né, dentro da perspectiva capitalista, aquele corpo racializado, ele desaparece. É só o resultado do que ele faz. E eu penso que a gente precisa reivindicar essas corporeidades também como parte desse processo. E faz parte também de uma despolitização dessas vidas e dessa obra para virar ela entretenimento, não é? É dizer, o que hoje, quando você falava da presença, né, para certas instituições culturais, falar que são diversas, mas minha sensação, vivendo também nessas instituições culturais, compartilhando nessas instituições culturais do que elas fazem, e criar uma falsa ideia de harmonia, uma falsa ideia de estamos dando espaços, estamos dando uma voz, né, para aquelas pessoas que não têm voz, e vira um entretenimento para intelectuais, para pessoas que procuram essa ideia de cultura que está fora do seu âmbito, no que essas pessoas se educaram. Acho que a pesquisa que você faz com o seu repertório está muito afastada dessa ideia de entretenimento, mas tem que lidar com ela, né? Tem. Né? Quando você trabalha nas instituições, como é a experiência? Como você, quando trabalha, e deu certo, você encontrou pessoas maravilhosas, tem algum sentimento de uso, de ser usado? Como você luta contra isso, se confronta isso? É uma pergunta difícil. Eu penso que a minha participação nas instituições, ela está equacionada na lógica racista, porque a minha aparência, o meu saber é interessante. Então, o extrativismo do meu conhecimento, ele também está dentro de uma lógica capitalista, racista e colonial. O que eu penso? Que nós precisamos, enquanto pessoas subalternizadas no sistema, conspirar contra o sistema e não compactuar com o sistema. As nossas presenças nesses espaços, elas são importantes, sim. Nós precisamos estar ali, mas para conspirar, para infiltrar os poros, né? Para infiltrar os poros e construir perspectivas. Abrir portas para outras pessoas como nós, numa tentativa de mudança do paradigma. O discurso está aí.
as instituições de arte, as empresas, se apropriaram dos conceitos, né, desse conceito da decolonialidade, da diversidade, da inclusão, capitalizaram esses discursos. Eu estou escrevendo agora um texto que vai ser publicado logo menos, que fala sobre isso. Eu trabalho com grandes empresas no Brasil, né? E eu tenho percebido, embora haja iniciativas que realmente têm provocado transformação, que têm trazido benefícios para a comunidade negra no campo da produção, do acesso ao trabalho formal, né? Que tenha dado possibilidade também de acesso econômico para a população negra, porque eu não acredito em luta antirracista que não passe pelo acesso econômico. As pessoas precisam comer, as pessoas precisam vestir, as pessoas precisam ter dignidade, elas precisam ter lazer, e isso passa pelo dinheiro, e a gente precisa reivindicar isso também, e também criar nossos próprios mecanismos de produção de recurso monetário. Porém, existem mecanismos, hoje em dia, que fazem com que as empresas que trabalham com diversidade, as instituições que trabalham com diversidade, pontuem na Bolsa de Valores. Então, que bonito! Nós temos indígenas, negros, pessoas com deficiência, pessoas trans na nossa instituição. A pergunta é, isso é pensando na vida e na dignidade dessas pessoas? Não. É pensando no quanto a imagem dessa empresa vai se beneficiar com essas presenças e quanto a reputação dessa empresa vai ser construída e ser vendida no mercado de valores. Né? Então, as nossas lutas estão sendo capitalizadas no mercado de valores. Né? Então, eu penso que, quando a gente fala disso, José, mesmo dentro das instituições de arte, as instituições de arte também trabalham para o mercado. Elas não estão isoladas ou elas não estão alheias. Para quem não crê, para quem não entende ou para quem quer conhecer mais, observa a régua de patrocinadores das grandes instituições de arte. A régua de patrocinadores são os apoiadores. Observe quem está por trás das bienais. São as grandes transnacionais, são as grandes empresas que, por um lado, são poluidoras, provocam desastres ecológicos dos piores graus possíveis, mas que estão apoiando o circuito artístico. E a gente precisa ter uma crítica sobre isso. O core, embora os nossos corpos estejam nesses espaços, o core do negócio é um homem branco, heterossexual, cisgênero, europeu ou estadunidense rico. Esse é o core do negócio. Enquanto nós não movermos a estrutura a ponto de que esse core se rache e que alguém possa entrar e que outras experiências entrem nesse core, vai ser apenas uma capitalização. É capitalização. O uso dos recursos. O extrativismo de conhecimento. O extrativismo direto das pessoas, né? Sim. Da natureza das pessoas, uma constante no capitalismo. Daniele, vamos tempo falando e a questão que se a gente vai tocar, se a gente vai falar disso, não vou esquecer, que é a questão da incorporação. Mas, quizás antes, se você vai mostrar mais música, quer ou prefere falar da incorporação já, ou vai mostrar música? Eu vou falar da incorporação. Vamos falar da incorporação. Então, a gente falou antes de o seu trabalho como pesquisadora, naquele repertório no que você trabalha, é um trabalho no que você, como pessoa, como corpo, se incorpora dentro do objeto do seu trabalho, que é uma perspectiva muito diferente à clássica visão do científico-cultural que prevalece na Europa, onde você sempre procura ter uma certa objetividade frente ao objeto da sua pesquisa, né? Você se incorpora.
Acho super interessante essa ideia de você, Florida, você está contaminada, né? Por aquelas histórias. Mas é uma situação difícil, né? Bem, José, eu não trabalho com objetos, eu trabalho com sujeitos. Então, eu não trabalho com a ideia de objeto da minha pesquisa, eu trabalho com sujeitos da minha pesquisa ou sujeitas da minha pesquisa. A incorporação, eu reivindico a incorporação como um método. E incorporação, para mim, é trazer para o corpo. Dentro da experiência espiritual, de prática espiritual, que eu comungo com a minha comunidade de terreiro no Candomblé, nós vivemos a experiência, que é uma experiência mágico-religiosa, como poderia ser traduzido para o mundo branco. Né? O mágico é tudo que o branco não conhece, não entende. Boa. É mágico. Isso é boa. Que nada menos e nada mais é do que um conhecimento, uma capacidade de entendimento do mundo invisível e imaterial e das forças que estão sendo administradas nesse mundo e também que tem a ver com a vida humana e com a vida não humana, né? Nós vivemos a experiência da incorporação de trazer para o corpo as nossas divindades, onde temos o nosso corpo visitado pelas nossas divindades, que são divindades, os orixás, né, encantadas em elementos da natureza. Então, o orixá, ele está encantado, por exemplo, no vento, como é Yansan, está encantado, por exemplo, no rio, como é Oxum, está encantado nas ervas, por exemplo, como é Ossan, enfim. Eu vivendo essa experiência espiritual, de prática espiritual, e aí eu quero fazer uma diferença com a questão religiosa, embora nós precisamos, enquanto política, reivindicar que as práticas espirituais afrodiaspóricas no Brasil são religiões, isso é do ponto de vista político por uma reivindicação de direitos. O que eu não gosto é da instituição religião. Né? Então, sempre que eu vou falar sobre isso, eu prefiro usar prática espiritual do que religião, para não cair na institucionalidade. Nessa prática, então, voltando, a gente incorpora os nossos orixás, as divindades, visitam o nosso corpo material, nosso corpo físico. Quando eu trabalho com a questão da música e das cantoras e do repertório, eu sinalizo que eu não sou uma pesquisadora, uma antropóloga, uma etnóloga que fala deste repertório numa perspectiva teórica. Eu vivo esse repertório na minha própria carne. Eu sou visitada por esse repertório, eu sinto a emoção que esse repertório me traz. Portanto, eu reivindico na minha construção teórica, quando eu vou escrever sobre as cantoras, não apenas uma análise de fora. Eu trago a minha vida misturada com essas cantoras, eu sempre reivindico a primeira pessoa na minha análise, porque eu incorporo, eu vivo essa música, e eu posso falar a partir dessa experiência, diferente da análise que faria alguém que está apenas ouvindo. E eu penso que isso tem um impacto. Também porque a música, para as nossas culturas, ela faz parte da totalidade da vida, né? Da parte da integração da vida. Isso eu converso muito com o meu companheiro de pensamento, que é o Max, sobre isso. A música é parte da totalidade da vida. Quando a gente pensa no objeto, no texto, a gente separa essa música da totalidade da experiência. E no meu trabalho eu pretendo, e tenho feito isso, reivindicado que a incorporação seja um método que possa ser um método também teórico, científico, e legítimo para as experiências que não são hegemônicas. Legítimo. Quando você incorpora, seu corpo sofre? Sofre. O meu corpo sofre. As nossas corporeidades sofrem. E eu canto um repertório político, como eu falei para você, reivindicado contra o racismo. São canções que falam de racismo. São canções cantadas no começo do século XX que estavam falando sobre racismo. A escolha de um repertório nunca é uma escolha ingênua. Por isso que eu reivindico o repertório como uma escolha política.
essas mulheres sabiam que elas estavam cantando e mesmo assim elas trouxeram isso para os seus corpos e também usaram esse corpo a favor da luta antirracista. Com o microfone na mão, elas eram uma arma. Esses repertórios estavam sendo cantados enquanto a luta política e muitas outras formas de luta estavam sendo proibidas. Elas subiam no palco e tinham a coragem de expressar, através da poesia, através da música, uma reivindicação pela dignidade, uma luta pela dignidade das pessoas racializadas. Por que o meu corpo sofre? Porque essas histórias não é só a história delas. Essa história também passa pela minha experiência como mulher negra brasileira. Então, quando eu canto, quando eu cantei, tive contato com um poema Me Gritaram Negra, da incrível artista afro-peruana Vitória Santa Cruz, que conta uma experiência de racismo sofrido por uma criança. Ao ter contato com a minha vibração celular, aquilo me trouxe um sofrimento terrível. Até que eu consegui separar a minha emoção da produção da obra, da produção artística. Mas, enquanto isso, até que eu apreenda o repertório no meu corpo, ele é tomado por todas as emoções que isso pode gerar. E, muitas vezes, essa emoção gera sofrimento. Físico e psíquico também. É necessário para você ter um controle dessas emoções? Como? É necessário para você ter um controle dessas emoções para criar esse repertório como cantora? Sim, importante. É importante porque se eu não administro essas emoções, eu não consigo dar conta de que toda vez que eu subo no palco, se eu não tiver controle das minhas emoções, eu não consigo executar o meu trabalho. Bloqueia, né? Aquela história falava também da raiva, né? De uma raiva que é dinâmica, construtiva, não... O que eu falei para você também é que eu tenho até um trabalho com esse título que diz a importância da raiva e a radicalidade do amor como método. Uhum. A raiva me mobiliza, mas o amor é o meu método de existência. Uhum. Então, eu preciso construir a afetividade e esse repertório me ajuda com isso também. E aí, então, quando você incorpora, não é só sofrimento, mas também você celebra, comemora. Sim. A celebração é a ritualização da vida, é a festa, é o gozo, é a alegria que a gente constrói como prática coletiva nas nossas comunidades. No caso do Brasil, o samba, a roda de samba, as rodas de jongo, as rodas de qualquer manifestação das culturas populares no Brasil. E não é à toa que é uma roda porque é essa circularidade que faz com que a gente comungue de igual para igual, que não tem uma hierarquia dentro dessa roda. Estamos ali todos em círculo, ao redor de uma mesma lógica de manutenção da vida, através da nossa alegria, do nosso compromisso comunitário, da nossa responsabilidade com a comunidade, da nossa vontade de viver. Não só da nossa necessidade de existir, mas da nossa vontade de resistir, não da nossa necessidade de resistir, mas da nossa vontade e necessidade de existir também. Por que a vontade de viver é tão perigosa? Perigosa para quem, né? Exatamente. Para nós, condenados do sistema, né? Condenados da terra. Como diz o Fanon, os condenados da terra. A nossa vontade de viver é muito perigosa, porque ela é uma ameaça. Ela é ameaça para o sistema. Por isso que, não à toa, o sistema hegemônico, ele quer destruir as nossas festas, ele quer acabar com a nossa alegria o tempo inteiro. Uhum. Ele não pode ver as pessoas, por exemplo, uma problemática muito comum no Brasil, os bailes funks, que são invadidos pela polícia, que tem a juventude negra sendo morta como se fosse formiga. Por quê? Porque é a festa. É a alegria daquele menino que é violentado o tempo inteiro pelo sistema, que é humilhado o tempo inteiro pelo sistema, que não tem as mínimas condições de vida, que é um trabalhador precarizado o tempo inteiro. Mas a hora que ele vai para a festa, é a hora que ele vira um perigo. Ele não é um perigo enquanto ele está sendo explorado.
Não. Ele é um perigo enquanto ele está rindo, enquanto ele está dançando. O dançar, dentro da tradição da qual eu comungo, de culto ao orixá, os nossos orixás, as nossas divindades, elas dançam. Elas estão vivendo a experiência do corpo. Isso é muito perigoso dentro do sistema. A nossa alegria é uma ameaça. Não é à toa que a gente vive em culturas aqui na Europa, que são culturas tão formatadas, que têm como uma prerrogativa, né? A festa é formatada. O corpo ele tem que ser controlado, porque senão ele é perigoso. Corpo, contato. Exatamente. Os corpos, Abraçar, a mistura, não pode abraçar, as misturas de os corpos e a criação nesses corpos de uma coletividade. Quando muitos corpos se juntam a uma coletividade, vira uma revolução. Exatamente. É melhor ficar individuais, né? Um contra o outro. Separar para dominar, né? Dividir para dominar. Separar para dominar. De aí que a conspiração dos corpos das coletividades é tão importante, e por isso é importante o repertório e o seu trabalho como pesquisadora e como educadora. Você tem uma experiência como educadora também, para construir também uma coletividade dentro dos espaços artísticos institucionais, onde você também se tem confrontado, né, contra certas estruturas. Eu tenho uma formação em educação, eu sou cientista de educação, e penso que esse espaço foi ocupado também numa necessidade de entender como as pessoas aprendem e como as pessoas aprendem sendo atravessadas pelas violências e pelo racismo. Ocupar o espaço da educação, para mim, é um espaço fundamental. Eu tenho pensado em construir espaços de coletividade, educação para consciência, né? Para que educação de base, política, comunitária, educação que não tem a ver com uma educação formal. Eu penso que até não gosto muito dessa divisão educação formal e informal. Educação é educação, né? Mas eu penso que é um espaço de disputa também. A educação tem servido historicamente como um instrumento de manutenção dos privilégios, do racismo, da colonialidade, usando do aparato escola, né? A escola tem servido como um instrumento de manutenção do racismo. Então, eu penso que reivindicar a educação, que ocupar os espaços educativos, que reconstruir, reelaborar ou reconstruir as práticas tradicionais, o modo tradicional de vida e de educação. A educação é a própria vida. A vida é a educação, né? O Paulo Freire já dizia isso. A escola é a própria vida, né? Então, como a gente aprende como a gente consegue construir e retomar práticas de educação igualitária, de educação que possa promover o encontro de gerações, onde crianças possam aprender com adultos. Eu vivo essa prática dentro do candomblé. O candomblé é uma grande escola do conhecimento quando ele diz que aquele que não sentou para aprender não pode levantar para ensinar. Você tem que aprender dentro da sua comunidade, independente da idade que você tem, né? É uma tradição que vem da experiência africana e que a gente reconstrói na prática religiosa. Então, eu penso fundamental a educação, e a música tem um papel importantíssimo na educação, porque a música é educativa, ela pode nos ajudar como uma ferramenta também, né? de consciência, e tem nos ajudado ao longo dos tempos, né? A construir memória, consciência e a construir uma crítica política também. O hip-hop é uma demonstração disso, né? O rap. Como a gente consegue mobilizar grupos, mobilizar a juventude, mobilizar as pessoas para que as pessoas tenham a possibilidade de se indignarem e de lutarem pelas nossas comunidades. Nesse respeito disso, a arte como ferramenta, como instrumento na luta, acho que é um conceito super importante para nós hoje. Se concorda, Daniele, vamos fechando a conversa, esse podcast, quizás perguntando para você a sua contribuição como pesquisadora, como educadora, como cantora, como você se situa, né? Naquela construção, naquele lugar da ancestralidade, do antirracismo, da memória das populações
marginalizadas, subalternas. Onde situa você? Onde situa a sua contribuição? É interessante essa pergunta. Eu penso que eu sou apenas um meio, uma possibilidade de articulação, talvez um elo dentro dessa espiral, né? Que eu tenho colocado o meu corpo, a minha experiência, os meus afetos, as minhas emoções a serviço de uma coletividade, de uma possibilidade de construção de outros imaginários, que não necessariamente precisam ser novos imaginários, né? Eu penso até que existe inclusive uma soberba quando a gente fala criar novos imaginários, como se os outros imaginários não fossem importantes, né? Eu penso que eu quero ser um elo dentro dessa possibilidade de novos mundos, ou dessa pluralidade, do reconhecimento da ancestralidade como um meio de sobrevivência, um meio de realização. A ancestralidade me trouxe até aqui. Eu sou capaz de sentar numa cadeira nessa cidade chamada Berlim, na boca do lobo, na casa do capitalismo, e protagonizar a minha palavra e falar em primeira pessoa como Daniele Almeida. Eu tenho um nome e eu tenho um sobrenome, embora o meu sobrenome seja do Amo, mas eu tenho um nome e sobrenome. E posso dizer o meu nome e sobrenome porque alguém lutou por mim para que eu pudesse estar sentada aqui. Então, eu não sou o fim, eu sou apenas um meio que quero lutar para que outras e outras, muitas milhares e bilhares de pessoas possam ter a chance de protagonizar suas próprias palavras. Quero também ser, e penso que estou sempre falando com as pessoas, não pelas pessoas, né? Como eu gosto de dizer sempre, não sou uma mulher indígena, não poderia falar por uma mulher indígena, mas tenho a obrigação ética e moral de falar com as mulheres indígenas contra o racismo, contra as pessoas indígenas, com as pessoas indígenas contra o racismo, com as pessoas trans contra todas as formas de opressão, né? Então, eu penso que eu me situo aí, em algum lugar dessa espiral, como um elo, sempre pensando no meio. Daniele, esse posicionamento na sua ubicação, não só é radical, leva também muitos riscos, uma posição de coragem. Obrigadíssimo ter você conosco aqui, obrigado de você ter aceitado a invitação de Garrincha, da Tropical Diáspora, para fazer parte do nosso podcast e de conspirar um pouquinho, daquela maneira que nós conspiramos aqui na boca do lobo, na barriga da Vesta, em Berlim. Fechamos a música, vai. Sim, eu quero cantar essa canção, por último. É uma canção do repertório brasileiro, de uma cantora chamada Fátima Guedes. Infelizmente, ela não é uma letra auspiciosa, não fala de alegria nem nada, mas ela fala de uma realidade que é o genocídio. Em nome das vidas que estão sendo ameaçadas e mortas hoje na Palestina, eu gostaria de dividir essa canção e pedir e convocar que a gente possa lutar pelas vidas que não é a nossa. Que cada um de nós possamos ser um instrumento de luta por vidas que não são as nossas. E que todos nós possamos estar preocupados com essas casas que estão queimando agora. Embora estejamos aqui seguros, existem vidas ameaçadas e essas vidas são fundamentais para a nossa manutenção, para a nossa existência. Então, eu queria cantar essa singela homenagem. É isso. E, enfim, não tem muito mais o que ser dito. Não? Vai. Antes dessa canção, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que trabalharam para fazer possível esse encontro, esse podcast. DJ Garrincha, Tropical Diáspora,
Dr. Sócrates, toda a equipe que tem trabalhado aqui esses dias para que isso seja possível, a minha companheira artista, Juliana, que vai apresentar uma obra, e a todas as pessoas que foram generosas comigo em escutar o que eu tinha para dizer nesse dia de hoje. Por engano, vingança ou cortesia, tava lá, morto e posto desregrado. 11 tiros fizeram avaria e o morto já tava conformado. 11 tiros e não sei por que tantos. Esses tempos não tão pra ninharia, não fosse a vez daquele outro ia. Deus o livre morrer assassinado, pro seu santo não era qualquer 11 tiros num terreno abandonado, carregando 11 fitas de Ogum. Quantas vezes se leu nessa semana essa história contada assim por cima? A verdade não rima, a verdade não rima, a verdade não rima. Não posso mais. Obrigada. Você fica aqui sentados. Tá bem. Tem a conversa. Então,